Bom, eu dizia que nesse assunto de geometria tem muita coisa para a gente relembrar. Não é? Na primeira questão que a gente fez, a gente viu que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono e a área de um retângulo, que é base vezes altura. Essa é, de todas, talvez a mais fácil. Né? Mas existem outras coisas, talvez mais distantes, que vocês não lembrem. Então, ó, eu vou chamar aqui atrás nessa tela branca, vem comigo, e aqui eu vou trazer duas coisas importantes. Um detalhe importante, tá certo? Para que vocês possam lembrar, ok? Bom, observem aqui a soma dos ângulos internos de um triângulo. Não é? Eu sei que muitos de vocês lembram que dá 180 graus. Não é? Se a gente somar todos os ângulos de um triângulo, vai dar 180 graus. Se eu chamar esse ângulo aqui de A, esse ângulo aqui de B e esse ângulo aqui de C, a soma dos três ângulos vai dar 180 graus. Talvez a gente não lembre por que dá 180. Então, para ajudar a fixar, eu vou traçar aqui, ó, uma paralela à base, não é? E observe que o ângulo que tem aqui, ó. Portanto, esse ângulo daqui também é o ângulo A, não é? E o ângulo que tem aqui também está aqui, ó. Portanto, esse também é o ângulo C. Então, veja quando eu junto A mais B mais C, eu tenho o ângulo reto, né? 180 graus. Ok? Então, nunca esqueçam, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Beleza? Muito bem. Mas e quando eu tenho outros quadriláteros? Outros polígonos. Um quadrilátero, ou quem sabe, um pentágono, não é? Ou ainda, um hexágono e assim por diante. Como é que eu calculo a soma dos ângulos internos para esses polígonos? É fácil se a gente fizer a decomposição em triângulos. Por exemplo, o quadrilátero eu posso entender como dois triângulos. Está vendo? Então veja, quando n é igual a 4, quando o número de lados é igual a 4, eu tenho 180 duas vezes. 180 e 180. Quando é 3, ó, portanto, quando é um triângulo, a gente já viu que por aqui, né, que a soma é 180 uma vez só. Vou botar aqui, ó, vezes 1, não é? Quando n é 5, olha o que acontece. Quando n é 5, eu posso decompor isso aqui, ó, em 3 triângulos. Em cada um desses aqui tem 180. Então, eu tenho 180 vezes 3. Quando n é 6, ó, tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 180 vezes 4. Então, veja, quando n é 3, é 180 vezes 1. Quando n é 4, é 180 vezes 2. Quando n é 5, vezes 3. Quando n é 6, vezes 4. Está vendo que é sempre n menos 2? Conclusão. A soma dos ângulos internos de um polígono que tiver n lados vai ser 180 graus vezes n menos 2. Ok? De fato, se você botar n igual a 3, aqui, ó, 3 menos 2 dá 1. 180 vezes 1, 180. Então, para o triângulo, é 180. Entenderam? E assim por diante. Ok?
Bom, quando o polígono é regular, ou seja, todos os lados e todos os ângulos são iguais, essa soma vai se distribuir igualmente. Por exemplo, no caso de um quadrilátero regular, que é um quadrado. Então, 180 vezes 2, 360, né? Então, divide igualmente por 4, que dá 90 para cada ângulo. Tá vendo? Imagine que você tem, ó, um pentágono regular. 5 lados, imagine aí que são todos iguais, né? E os ângulos também todos iguais, vamos imaginar, né? Não está muito bem feito não, mas está mais ou menos, né? Muito bem, então, ó, qual é a soma dos ângulos internos para um pentágono? Pentágono tem 5 lados, então vezes 5 menos 2, sempre menos 2, né? Então 180 vezes 3, 540. É a soma dos ângulos internos. Se esse pentágono é regular, todos esses ângulos são iguais. Então você divide igualmente por 5, o que vai dar 108 graus para cada um. Então cada ângulo desse teria 108 graus. E assim por diante. Claro que se o polígono não for regular, a soma continua 540, só que a distribuição não é igual para todo mundo, né? Só quando o polígono for regular. Ok? Muito bem. Aí olha o que ele diz aqui, ó. A figura a seguir mostra 3 polígonos regulares. Está vendo? 3 polígonos, todos com lados de mesmo tamanho e vértices A, B, F, I sobre a reta R. Está vendo? Um pentágono, um quadrado e um triângulo equilátero. Mas eles têm todos o mesmo tamanho de lado. Esse tamanho aqui, ó, é igual a esse tamanho, que é igual a esse tamanho. Entenderam? A pergunta é, o ângulo GJH igual a alfa mede esse ângulo aqui, ó. Quanto mede? Ok? Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Então vamos lá. Bom, a gente acabou de ver aqui, por uma coincidência, que no pentágono regular, o ângulo interno vale 108, não é? A soma dos 5 vale 540. Se a gente distribuir igualmente, vai dar 108 para cada um. Então, eu já sei que esse ângulo daqui vale 108. Então, eu vou começar a brincar aqui de calcular todos os ângulos que a gente possa conhecer aí. Tá certo? 108. Muito bem. Bom, se aqui é 108, para completar o ângulo de 180, que seria esse ângulo raso, né? Aqui, ó. Então, falta 72, não é verdade? Então, esse ângulo aqui, ele vale 72 graus. Ok? Tranquilo? Muito bem. Aí, vê só. Se esse lado é igual a esse lado, porque ele disse, não foi? Então, esse triângulo é isósceles. Lembram? 2 lados iguais. E aí, os ângulos da base são também iguais. Ok? E aí, esse ângulo daqui vale também 72. Tá vendo? E aí dá para a gente ir calculando aí vários e vários ângulos, até a gente chegar nesse que ele pediu. Não é? Ó, se esse aqui é um quadrado, esse de cá vale 90. Não é verdade? Então faz a conta aí, ó, 72 mais 90, 162. Quanto falta aqui, ó, para completar os 180? 18. Não é? 18 graus aqui, ó. Entendeu ou não? Ó, 72 até aqui, com mais 90, já vai 162.
Para fechar a conta em 180, falta 18. Ok? Bom, como esse lado é igual a esse triângulo também é isósceles, não é? Então aqui também é 18. Não é? Também é 18. Tá vendo? E assim a gente vai calculando. Tranquilo? Muito bem. O que mais que a gente pode calcular? Ó, aqui, ó, os lados são todos iguais, né? Se os lados são todos iguais, esse triângulo ele é equilátero, né? 180 graus, dividindo igualmente pelos 3, vai dar quanto? 60 graus, não é? Vai dar 60 graus. Então aqui, 60 graus. Tá vendo? E assim por diante. Quer ver aqui, ó? Vê, nesse triângulo daqui, ó. Quanto é que já tem aqui? 72 mais 72. Quanto é que dá? Nesse triângulo aqui, ó. CBF aqui, ó. 72 mais 72. 144. Quanto é que falta para completar 180? 36. Então, esse ângulo daqui de cima, ó. 36 graus. Tá vendo? E assim a gente vai calculando todos os demais ângulos. Ok? Bom, mas o que ele quer é esse aqui, ó. O que ele quer é esse de cá, não é? Então, como é que a gente vai chegar nele? Vamos calcular esse aqui, ó. Dá para achar esse também, não dá? Dá, ó. A gente tem 18 com 18, 36, não é? 36, quanto é que falta para 180? 144. Então, esse daqui é de 144 graus, não é? Aí eu vou fazer assim, ó, vê só. Olha agora, ó, vê. Tá a cor aqui diferente para não ficar tão carregado de vermelho, ó. Presta atenção agora, ó. 60 mais 144 mais 90, ó, presta atenção, ó, 60 mais 144 mais 90 daqui, já vai em quanto? 4, 19, vai 1, 294, não é? Com isso aqui, tem que fechar 360, não tem? Porque completou a circunferência toda, ó. 360 graus, lembra? Então, quanto é que falta aqui para 360? 66. Não é? Então, esse ângulo daqui vale 66. Ok? Vale 66. Tranquilo? 66 graus. Agora, lembre-se que, ó, esse lado é igual a esse, não é? Todos os lados são iguais. Então, esse ângulo alfa está aqui também. Alfa também. Não é? E aí ficou fácil agora, porque, ó, nesse triângulo tem 180 graus, não é? Aqui já tem 66. Quanto é que falta? Falta 114, né? 114. Para dividir para 2 igualmente, ó. Então, divide para 2, quanto dá? 57 graus para cada. 57, 57. Então, alfa vale 57 graus. Então, veja aqui, mais uma vez, que a gente saiu descobrindo, né, os valores de cada ângulo, utilizando para isso que a soma dos ângulos num triângulo tem que dar 180, que num ângulo raso isso também é 180 graus, e que no ângulo de uma volta inteira, ó, a circunferência toda, isso tem 360 graus. E mais, se você tem um triângulo isósceles, onde ele apresenta dois lados iguais, os ângulos da base são iguais.
Ok? Foi isso aí que a gente usou na questão. Então, não é que as questões elas sejam mais difíceis, mas é que existem muito mais pormenores, muito mais detalhezinhos, que se a gente não lembrar na hora da prova, pode ser que enganche e aí não saia a questão. Tá certo? Para a próxima questão, a gente vai precisar das áreas das figuras. Então, eu vou fazer aqui também um breve comentário para você lembrar sobre as áreas das principais figuras planas. Ok? As áreas das principais figuras planas. Bom, retângulo, quadrado ou paralelogramo, tudo isso tanto faz. A área é isso, base vezes altura. Não é base e aqui a altura. Base vezes altura. Talvez você fique pensando, ei Jairo, o quadrado eu aprendi que era L ao quadrado. Mas porque a base é L e a altura é L. Aí base vezes altura fica L vezes L. Aí dá L ao quadrado. Mas veja que não deixa de ser base vezes altura, não é? E lembrando aqui que no caso de um paralelogramo, a altura é aqui, né? É medido perpendicularmente. Isso é a altura. E não aqui, ó. A altura é aqui, ó. Ok? Muito bem. A partir dessas daí, dá para a gente calcular as outras áreas, ó. Olha o que acontece quando a gente tem um triângulo. Eu vou botar aqui, ó, um triângulo qualquer, para lembrar como a gente calcula a área facilmente, ó. Se eu rebater esse triângulo aqui, ó, o mesmo triângulo está aqui, tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Isso vira um paralelogramo, como esse aqui, ó. Então, ó, base vezes altura. Não é? Base vezes altura. Mas como são dois triângulos, a gente divide por 2. Por isso que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Ok? Muito bem. E se for um trapézio? E se for um trapézio? Olha aqui, imagine. O trapézio tem uma base menor aqui e uma base maior aqui. Não é isso? Como é que a gente poderia calcular a área de um trapézio? Eu vou rebatê-lo também. Ó. Eu vou botar aqui o mesmo trapézio rebatido, né? Aí aqui eu tenho a base maior agora e a base menor. Tá vendo? Aí eu formo de novo um paralelogramo, como esse aqui, ó, composto de dois trapézios. Só que a base desse paralelogramo vale Bzão mais Bzinho, né? Base maior mais base menor, não é? Então, se eu pego, vê só, esta base, Bzão mais Bzinho, e multiplico pela altura, eu tenho a área do paralelogramo. Dividindo por 2, dado o trapézio. Por isso que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Não é? Uma besteira, né? Coisa que a gente grava, que a gente decora às vezes no colégio, não sabe de onde vem, não é? E é tão simples, não é verdade? Vê, o losango. Se a gente tiver aqui, ó, um losango. Bom, o losango tem os 4 lados iguais, né? E esses ângulos aqui, 2 a 2 iguais. Muito bem, ele tem aqui uma diagonal menor e uma diagonal maior, né? Então, vê, se eu fizer a diagonal menor vezes a diagonal maior, eu estou calculando a área desse retângulo. Não é verdade? Ó? Porque essa medida aqui, ó, é a medida da diagonal menor. E essa medida aqui
é a medida da diagonal maior. Se eu multiplicar a base vezes a altura, ó, o produto das diagonais, eu acho a área do retângulo azul. Mas veja que o losango não é todo esse retângulo azul. Ele é somente metade dele, não é? A outra metade está aqui fora. Ó. Então, se eu faço o produto das diagonais, eu tenho todo o retângulo azul. Para ficar com o do losango, eu divido por 2, porque metade está dentro do losango, metade está fora. Está vendo? E ainda, não sei se você lembra, no caso do círculo de raio R, a área vale πr ao quadrado. Pronto. Essas são as áreas das principais figuras planas, né, que você deve saber e deve levar para a prova, tá certo? Então é bom você anotar essa tela no seu resuminho, né? Tudo que a gente está trazendo aqui de resuminho, de comentário, de observação, é bom vocês anotarem tudinho, né? Porque aí quando for perto da prova, você dá uma lidinha naquilo, né? E vai relembrando. Vamos aplicar? Olha aí, ó. Questão 30. A figura a seguir mostra o retângulo ABCD com medidas AB igual a 10 metros, BC igual a 30 metros e um ponto P do lado AD tal que AP igual a 5 metros. Eu vou anotar isso aqui. AB igual a 10, não é? BC igual a 30 e AP igual a 5. Ok? O ponto Q do lado BC, aqui, ó, deve ser tal que a área do polígono ABQP, essa que está cinza aqui, ó, ABQP, a área desse polígono seja 40% da área do retângulo ABCD. O segmento QC mede. O segmento QC, ele quer, portanto, a medida disso aqui. Ó, de Q para C. Ok? Bom, a área do retângulo, ela é base vezes altura, não é? Ó? A base, ó, tudo isso, ó, 30 vezes a altura. 30 vezes 10, não é? 30 vezes 10, portanto, 300 metros quadrados. A área do retângulo, ok? Ele disse que essa área desse polígono cinza que está aqui, ó, deve ser 40% desse retângulo. Então, eu vou botar aqui, ó, a área pintada deve ser 40% da área do retângulo, ou seja, 120 metros quadrados. Confira, não é? Então, aqui deve ter 120 metros quadrados. Bom, se aí tem 120 metros quadrados, para 300 fica faltando 180 metros quadrados. Que certamente está nesse outro lado, né? Para fechar aí os 300, né? E aí, ó, eu vou trabalhar agora com esse trapézio. Vê, esse que ficou aqui, ó. Cuja área eu já sei que vale 180. Ó. Vê. Tá vendo? Se aqui tem 5 e a largura todinha é 30, aqui tem 25. Essa altura aqui, obviamente, que é igual a essa, é 10. E aí eu vou encontrar quanto é esse x que ele perguntou, essa medida. Porque agora eu já sei que a área desse trapézio azul tem que dar 180 metros quadrados. Ok?
como é que calcula a área de um trapézio? Veja aqui, ó. Trapézio é esse, né? Esse aqui, né? Então, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, vamos lá. Base na área do trapézio, né? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Muito bem. Quanto é a base maior? 25 mais. E a base menor? X, que é o que eu quero encontrar, vezes a altura 10 sobre 2. Isso tem que dar igual a 180. Não é? 180. Eu posso, olha só, dividir por 10 os dois lados, cortando aqui o zero, né? Aí esse vezes 1 já fica sem efeito, porque vezes 1 é neutro, né? Não muda em nada. Esse 2 vai multiplicar o 18 aqui, né? Vai dar 36. Então, eu terei 25 mais x vezes 1, não precisa, igual a 2 vezes 18, 36. Então, x quanto é? X é 36 menos 25, 11 metros. Então, esse x vale 11 metros. Letra C. Então, nesse caso aí dessa questão, a gente usou a área do trapézio. Mais uma vez aqui para você ver a do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura sobre 2. Ok? Bom, ainda virão mais questões sobre geometria plana pela frente. Mas a próxima já traz o volume. Eu queria mostrar logo para vocês o que é o cálculo do volume, para depois a gente fazer mais tanto de volume quanto de área como de ângulos. Tá certo? Então eu vou fazer também daqui a pouco, no quarto bloco, uma tela para relembrar para vocês o volume dos principais sólidos, tá certo? Do cilindro, do prisma, da pirâmide e tudo mais, ok? É mais uma tela para você copiar e guardar aí, para quando for pertinho da sua prova você revisar, ok? Segura aí que daqui a pouco eu venho no quarto bloco.